Programa Camisa 12, apoio Droga Maxi, 35 anos cuidando de sua saúde. E Veltronic, assistência técnica, treinamentos e equipamentos automotivos para sua empresa. Muito bem, já de volta aqui no nosso Camisa 12, vamos continuar a falar ainda sobre Mano Menezes e principalmente demissão de Paulo Bento. Eu gostaria que você pudesse dar para o nosso telespectador um retrospecto aí da sua análise desse período dos 3 meses do Paulo Bento. Olha, o Paulo Bento infelizmente foi até uma escolha equivocada e até tardia da diretoria do Cruzeiro, porque entre a saída do David e a chegada do Paulo Bento, ficou um vácuo aí de aproximadamente uns 20 dias do Cruzeiro sem comando. E aquela coisa, né? Uma sucessão de erros na escalação, abriu mão de alguns jogadores experientes aí em decorrência de jogadores jovens, e realmente foi um erro. Se for calcular um erro, só que eu penso também o seguinte, né, Relan? Um erro que deve ser dividido por toda a direção. O Paulo Bento tem a parcela dele, o presidente tem a dele, e a diretoria do futebol também não pode passar impune, porque eu estou vendo que até agora, tanto o senhor Bruno Vicentini como o senhor Thiago Escuro, parece que estão passando em branco nessa questão da demissão e contratação do Paulo Bento. É verdade, né? Ainda na coletiva de antes de ontem, o Thiago Escuro estava dizendo, porque vocês têm que ver o que acertou. Não, gente, errou, vai lá e admite, fala, olha, infelizmente o nosso planejamento não saiu como a gente imaginou, né? Vamos tentar corrigir isso agora. Porque o Paulo Bento, ele batia muito na tecla, e a diretoria do Cruzeiro também, de que o Paulo Bento conhecia o Cruzeiro. Tudo bem, ele poderia muito bem conhecer o Cruzeiro, mas ele não conhecia o futebol brasileiro, ele não conhecia os adversários do Cruzeiro. Será que ele conhecia o Santa Cruz? Será que ele conhecia o Figueirense? Será que ele conhecia o Palmeiras, o Corinthians e tal? E ficou provado que não, e acabou sendo vítima, né, do futebol brasileiro, que diferente da Europa, que mantém o treinador e tal, no Brasil, infelizmente, o que mantém o treinador no cargo é resultado. É isso aí. Vamos dar uma mudadinha, falar de Atlético agora. O time se prepara para enfrentar o Santa Cruz no final de semana. Confira aí. O Atlético treinou na tarde desta quarta. Assim como na terça, Júnior Urso, liberado pelo departamento médico, participou normalmente. A equipe volta a campo no sábado, às 9 horas da noite, quando recebe o Santa Cruz no Independência. Acredito que sim, acho que existe uma possibilidade, uma expectativa muito grande agora em cima do Atlético, pelo fato de ter vencido o líder, mas a importância do jogo contra o Santa Cruz é a mesma que foi contra o Palmeiras. Eu acho que a concentração tem que subir, até porque agora as pessoas vão querer um Atlético diferente, o torcedor vai querer isso, então é muito respeito ao Santa Cruz, temos que fazer nosso papel de casa, porque quem pensa em título tem que vencer as equipes que estão lá embaixo, então é subir a concentração para a gente fazer um bom jogo. Com uma vitória, o Galo se aproxima de vez do G4 do Campeonato Brasileiro. Se a gente conseguir mais 3 pontos, a gente fica ali pertinho do G4. Não adianta de nada ter ganhado lá em São Paulo, um jogo difícil contra o Palmeiras, se a gente não ganhar em casa contra o Santa Cruz. Agora, se a gente deixar eles gostarem do jogo, com certeza vai ser difícil para a gente também tentar reverter a situação. Eles estão passando um momento difícil, estão ali brigando na zona de rebaixamento, e nós precisamos de 3 pontos também. Então, se a gente entrar concentrado, sabendo o que tem que fazer, e na hora de definir o jogo, os nossos atacantes tenham a possibilidade de competir, acho que com certeza a gente vai ganhar. Pois é, Mazola. Então o Atlético tem uma grande chance nesse final de semana de dar um salto aí e encostar bem no G4. E agora você sabe o que é mais curioso aí nesse salto que o Atlético vai tentar dar no G4? Que ele precisa do Cruzeiro e do América. Porque Cruzeiro e América vão enfrentar a turma lá de cima. O Cruzeiro vai enfrentar o Santos e o América vai enfrentar o Grêmio. Então, indiretamente, todos esses jogos estão interligados, e também a vitória do Atlético sobre o Santa ajuda Cruzeiro e América também. Verdade. Então, nesse final de semana, os 3 mineiros aí terão que torcer pelo outro. Vão precisar de união. De união. E o Atlético, né, falando da equipe do Atlético, a grande dúvida é se o Marcelo vai manter o esquema com 3 volantes, que deu muito certo contra o Palmeiras. Aí muita gente fala assim, não, mas com 3 volantes é um esquema defensivo. Nem sempre. Porque ele pode jogar com 3 volantes, mas liberar o Carioca, que tem qualidade,
para encostar mais na frente. Verdade. Exato. E nós vimos também um Robinho com muita liberdade no jogo contra o Palmeiras, né? Porque esse esquema de 3 volantes conseguiu dar essa liberdade para ele. Né? Aí tá naquela dúvida, será que ele vai manter os 3 volantes? O Lucas Cândido foi muito bem na partida contra o Palmeiras, mas o Eduardo pode voltar também para essa posição, que o Eduardo também havia jogado bem na partida anterior. Então o Marcelo aí tem um leque de opções para montar essa equipe contra o Santa Cruz. Paulo Mazzola, pra gente finalizar, vamos falar da expectativa sua para o jogo do América de hoje à noite. O América joga hoje à noite, lá em Fortaleza, contra o Fortaleza pela Copa do Brasil. O Henderson estreou na segunda-feira, né? Infelizmente com uma derrota para o Flamengo por 2-1. Mostrou alguma coisa? Eu vi um pouquinho mais de organização no América. O Campeonato Brasileiro, a gente até tem a mesma opinião aí você, né, Nerlan? Que o brasileiro já deu para o América, não tem como. Então, que o América deposite as fichas dele na Copa do Brasil. Tomara que venceu o primeiro jogo, sempre é bom lembrar, mas por somente 1-0. Um resultado muito pequeno, e a gente sabe que lá em Fortaleza é muita pressão, a torcida, diferente da torcida do América, a torcida do Fortaleza vai ao estádio e dá aquela força para a equipe. Tomara, vamos torcer para que o América, já que no brasileiro a vaca já foi pro brejo, vamos falar o português claro, que na Copa do Brasil ele consiga ir um pouquinho mais adiante. É isso aí. Bom, só lembrando que hoje é o último dia de inscrição para o GP 50 anos da ABB, o GP de ciclismo que acontece no final de semana, tá certo? No domingo, a partir das 7h30 da manhã tem a concentração, às 8 tem a largada, 11 tem a chegada, então você já sabe, né? Hoje é o último dia de inscrições, 3214-6390 ou bicimaxmoc@hotmail.com. Camisa 12 volta amanhã, você já sabe, às 11h30 da manhã na internet, 1h15 da tarde, 7h15 da noite na tela das Gerais. Mazzola, obrigado pela sua presença. Muito obrigado, e só mandar um recadinho pro pessoal da internet, né? O pessoal lá de Florianópolis, do grupo Raça do IE de Florianópolis, que acompanha o Camisa 12 sempre pela internet. Muito obrigado pela audiência, gente, aí no sul do país. É isso aí, tchau e até amanhã. Programa Camisa 12, apoio Droga Maxi, 35 anos cuidando de sua saúde. E Veltronic, assistência técnica, treinamentos e equipamentos automotivos para sua empresa.